Boa tarde, joias raras, preciosas de Jesus. Nessa tarde maravilhosa, dia lindo de sábado. Por mais que a gente pense que tudo de nossa vida é difícil, que Deus é carrasco, que Deus não está ouvindo nossas orações, a gente acha que Deus nos esqueceu, que nada que fizemos diante do Senhor está dando certo. A gente blasfema dizendo que a gente está orando, está jejuando e as coisas estão piorando. A gente acha que Deus não está ouvindo, Deus não está respondendo. Quero dizer para mim e para você nessa tarde, é porque o Senhor, Ele primeiro, Ele dificulta as coisas. Vem a tempestade, vem a tribulação, vem tudo, as coisas pioram cada vez mais. Quando tudo que a gente acha que não tem mais jeito, aí o Senhor vem com sua mão forte e nos abençoa. E traz a vitória para mim e para você. Porque Deus, Ele é fiel, Ele não despede seus filhos de mão vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. Tudo que Ele fala na sua palavra, Ele cumpre. É porque não é no nosso tempo, não é agora, não é no nosso momento. Tem coisas que ele faz agora, Ele cumpre agora. Tem coisas que é para o já, mas tem coisas que Ele tem que ainda aperfeiçoar, ver se o vaso está preparado para receber aquela vitória. E às vezes o vaso precisa ser tratado, ele precisa ser lapidado. Tem coisas nas nossas vidas que o Senhor trabalha pela enfermidade, pela vida financeira, que é as coisas que mais nos dói. Quando a gente está precisando, de pagar nossas contas, de botar comida dentro de casa, de vestir, de passear, de sair, e a gente fica escasso, não pode fazer nada disso. Malmente comer, malmente se sacrificar para fazer alguma coisa dentro de casa. Mas eu quero dizer nessa tarde, quando a nossa limitação chega ao fim, aí entra a vontade de Deus. Aí entra o poderio de Deus, aquele que pode, aquele que faz, aquele que determina, aquele que traz à existência o que não existe na minha e na sua vida, e ele mostra para mim e para você que toda a honra, todo o poder e toda a glória está na mão dele. Nada, eu digo nada, nada é impossível para o poder de Deus. Nada, é nada, não existe nada nessa terra que aos olhos do Senhor não tenha solução. Não existe nada. Nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele faz todas as coisas acontecer na minha e na sua vida. Por mais que nós achamos, tem tempo na nossa vida, tem dias em nossas vidas que a gente fica mesmo desanimada, a gente chora, a gente pede a Deus um milagre, e a gente olha para um canto, olha para o outro lado, e a gente não encontra ninguém que possa nos ajudar. É porque tem coisa, meu irmão e minha irmã, que o Senhor quer trabalhar na sua vida. E Ele não deixa ninguém abençoar você. Ele não deixa ninguém fazer nada por você, a não ser aquilo que Ele determina que faça. Porque quando Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, ninguém impede. Vai acontecer. De uma forma e de outra vai acontecer. Vai doer. Vai sofrer. Vai padecer. Vai querer morrer. Vai querer se matar. Mas Deus disse, eu sou contigo. Eu estou caminhando lado a lado contigo. Não temas que eu sou contigo. E aí ele continua ali. Quando a gente descansa, quando a gente começa a descansar dos nossos problemas, quando a gente tira aquela tribulação da nossa mente, e a gente começa a confiar no Senhor e tira a aflição, o desespero,
E aí o Senhor trabalha, porque o Senhor disse, eu não trabalho no desespero. Ele só trabalha quando a gente descansa. Quando a gente confia nele, a gente ora, vai orando, vai jejuando e vai confiando. O dia está difícil, as coisas não estão acontecendo, mas continua confiando. Não murmura, não xinga, não blasfema, só confia. Tenha fé que Deus ele vai fazer. Eu já passei por muitas situações difíceis, mas em todas elas o Senhor me livrou. Em todas elas o Senhor me deu vitória. Não é fácil. Quem disser que passar pelo processo, pela peneira, pelo funil de Jeová, é fácil, esse é mentiroso. Porque para poder chegar no propósito de Deus, nós temos que passar pelo processo. O processo, ele é doloroso. O processo, ele dói, nós geme, nós chora, nós se lança com a cara no pó, a gente não quer ver ninguém, a gente quer ficar dentro do quarto, só clamando a Deus e pedindo uma solução. Mas chega um dia que o Senhor olha para mim e para você e nos resolve nos abençoar, porque é no tempo dele, é na hora dele, é na vontade dele, porque ele sabe como trabalhar na minha e na sua vida. Ele sabe como trabalhar. Quando José passou pelo processo, José era o filho amado de Abraão. Mas os seus irmãos, eles ficaram todo mundo com ciúme de José. Porque José, o seu pai amava José por ele ser o filho da mulher amada. José teve a melhor túnica, José teve o melhor casaco, José, o pai ensinou a ler e escrever. Mas por que Deus permitiu que ele fosse aprendizado, que o pai ajudasse ele a ler e escrever? Porque tinha um propósito na vida de José. E ele lá da frente, ele ia precisar saber ler e escrever para poder ser governador. Como era que ele ia poder multiplicar no tempo da seca e da fome os grãos, né, somar, diminuir aquela situação para poder, que 7 anos era de seca e 7 anos de fartura, e ele foi feliz nisso aí. Mas José, ele aguentou o processo. José, ele passou pelo processo tão doloroso. Grande foi a dor daquele menino. Ser jogado no buraco pelos seus irmãos, apanhou dos seus irmãos jogou no buraco. Eles não se conformaram, tiraram o irmão do buraco e venderam os mercadores. O mercador não se conformou, vendeu a Potifar, mas tudo era um processo. E ele, aonde ele passava, José, ele prosperava. Aonde ele estava, o Senhor era com José. Porque Deus tinha um propósito na vida de José. E José, naquela casa de Potifar, aquela mulher que ele teve que fugir daquela Jezabel, a mulher queria dar em cima e assim mesmo ele ainda pagou o preço, porque ela disse que José tinha tocado nela desde quando José correu dela, o rejeitou, ele não queria, porque ele fugiu do pecado. Ele ali fugiu do pecado, como muitos não fogem do pecado. Prefere cair no pecado do que fugir. E aí, quando ele fugiu do pecado, ela levantou o falso testemunho a José. José foi parar no calabouço, na prisão. Tudo era propósito de Deus. José, lá no calabouço, ele virou o quê? Ele era o chefe da prisão. Porque onde José tocava a mão, ele prosperava, porque Deus fez isso com José. A prisão tinha ordem, era tudo limpinho, tudo organizado. Quando foi um belo dia, caiu 2 servos do faraó dentro da prisão. E esses 2 tiveram sonho. Né? Que um passava com o cesto cheio de pão e o outro com o cesto também. E ele pegou e decifrou aquele sonho. Um ia para a forca. E o outro ia voltar para a sua posição. E assim aconteceu. Um morreu, foi enforcado, e o outro voltou para a posição de faraó. E ele disse, quando tu estiver lá do lado do faraó, lembra-se de mim. Mas ele não lembrou, porque é assim que acontece nos dias de hoje.
Quando você está na vida difícil, ninguém lembra de você, mas